Deus. Vamos falar a respeito de santidade. E antes de mais nada, queria agradecer aos visitantes. É Camila? E Ana? É isso? Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindas, em nome de Jesus. Nós vamos falar a respeito de santidade. E eu queria fazer uma pergunta, e nós já vamos responder de acordo com a ministração, do porquê buscarmos santidade hoje, nos dias de hoje. Por que buscarmos santidade? Por que nós cristãos precisamos buscar santidade? Por que nós precisamos estar sempre em oração, em jejuns, em súplicas? Por que nós estamos sempre buscando algo mais, algo diferente? Não nos amoldando como as pessoas aí fora vivem, e sim amoldando com a cultura do céu. Com a cultura daquele que nos chamou, com a cultura daquele que nos libertou, com a cultura daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. E todos nós, quando encontramos Cristo, estávamos vivendo um momento complicado em nossas vidas, ou a maioria de nós, ou a maior parte de nós, quando veio a Cristo, veio por uma dificuldade que estava enfrentando, acabou conhecendo o seu amor, acabou conhecendo a sua graça maravilhosa, restauradora, que curou os nossos anseios, que curou os nossos traumas, as nossas dificuldades, e hoje vivemos por Ele, vivemos para Ele. O que buscamos hoje é uma vida em Cristo. No versículo que nós vamos ler, diz assim, livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 7, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. Na primeira carta do apóstolo Pedro à sua igreja, ele fala, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Está aqui em Levítico ainda esse outro versículo que é citado por Pedro. Aliás, para desmistificar logo, vamos fugir um pouquinho do tema aqui para um ensinamento bem breve. As pessoas hoje em dia, algumas pessoas hoje em dia falam, o Antigo Testamento já era. Para que ler o Antigo Testamento? Para que eu preciso seguir o Antigo Testamento? Porque se nós vivemos sobre a graça, sobre o Novo Testamento? 2 motivos. Primeiro que a graça ela vem muito antes da lei. Muito antes de Novo Testamento, Velho Testamento, já existia a graça de Deus. Até porque antes de Moisés não existia lei. E todos que foram salvos pela graça de Deus. Tudo pela graça. Então Deus chama o povo lá em Êxodo para ter intimidade com ele, o povo não quer, e aí fala, Moisés, sobe tu e traz para nós, a gente já leu esse versículo algumas vezes aqui, então Deus olha e diz assim, não querem viver com intimidade, então vocês vão viver segundo a lei. É por isso que algumas pessoas dizem, não existe lei. Não existe lei. A lei foi cumprida por Cristo e hoje existe nas nossas vidas graça de Deus. E se vivemos com intimidade, nós não precisamos cumprir lei. Porque quando vivemos com intimidade com Deus, nós vamos fazer aquilo que Cristo quer que façamos. Por amor a Cristo. E não por uma coisa imposta, não por algo imposto da parte de Deus ou da parte de quem quer que seja. Não, por amor a Cristo, nós cumprimos os mandamentos de Deus. Por amor a Cristo, nós cumprimos o ID de Deus. Cumprimos o ID. E outra coisa é que os próprios apóstolos, no livro de Atos fala que a igreja crescia e prevalecia na doutrina dos apóstolos. E o que os apóstolos tinham para se basear antes de escreverem o Novo Testamento? O Velho Testamento, não. Porque desde Atos até muitas cartas dos apóstolos, eles sempre fazem referência. Está escrito, que nem o apóstolo Pedro.
Ele recita, está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ele não fala, está escrito no livro de Levítico, capítulo 19, que sede santos porque eu sou santo. Ele não fala isso, porque a Bíblia não era separada por capítulos e versículos, mas ele cita, está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, se os apóstolos, que são os nossos pais na fé, aqueles que iniciaram a igreja protestante, que é o que somos hoje, usavam, liam e entendiam o Antigo Testamento que remete a Cristo, por que nós não vamos usar, ler e entendê-lo também? E aqui nós falamos a respeito disso. Esse texto que nós vamos ler, que 1 Pedro fala, sede santos porque eu sou santo, ele testifica aquilo que eu estou falando, porque é uma citação no Novo Testamento do Antigo Testamento, validando a citação de Deus. E nesse texto que nós estamos lendo, santificai-vos e sede santos. Não parece ser uma redundância, é isso? Santificai-vos e sede santos. Por que ele escreve santificai-vos e sede santos? Porque ele está falando sobre santidade duas vezes numa única frase. E ele fala, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Porque ele está falando duas vezes para sermos santos num único texto, numa única frase, num único versículo. Santificai-vos. Ele está falando sobre um processo de santidade, que chama-se santificação. É um processo. E aqui ele fala sede santos, é um estado. Eu estou santo. Então, porque eu posso me santificar hoje e amanhã não manter a minha santidade. Ou eu posso estar santo hoje e amanhã não me santificar para permanecer santo. Então, por isso que Deus fala aqui no livro de Levítico, para que nós possamos nos santificar e nos manter santos. Mas a grande pergunta, que é o que nos faz trazer esse texto hoje, é por quê? Por que nós precisamos nos santificar? E por que nós temos que ser santos? São duas coisas que Deus traz a resposta na carta de 2 Pedro, já no capítulo 1. Se você quiser, vou tentar abrir aqui. Se não der, eu peço para você abrir. Cadê o negócio? Subiu tudo aqui. Está lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 em diante. Eu acho que não vai abrir. O Chrome deve ter travado. Você abra na sua Bíblia aí. Eu vou fazer a leitura aqui também, mas você pode, se você quiser, apenas acompanhar aquilo que eu estou lendo, tá bom? O primeiro motivo pelo qual eu separei para que nós pudéssemos meditar a respeito sobre o porquê nós precisamos buscar santidade, esse primeiro motivo é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Abriu, mas não vou mais lá agora. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há neste mundo. Então, o primeiro motivo que nós separamos para falar a respeito do porquê buscar a santidade, por que estarmos num estado de santidade e buscarmos uma santificação constante, é para que nós possamos participar da natureza divina. Sabe, queridos, que quando nós viemos a Cristo, nós nos tornamos cidadãos dos céus. Nós recebemos um espírito de adoção e temos agora Deus por Pai, aquele que faz tudo e que enviou seu único Filho para nos trazer salvação. E nós precisamos participar disso diariamente. Porque eu posso simplesmente ter a minha fé em Cristo Jesus e não viver uma vida de acordo com as Escrituras. Desta forma eu me torno um cidadão do reino dos céus? Não, dessa forma eu nem desfruto do reino dos céus aqui nessa terra.
Dessa forma eu nem desfruto daquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que Ele tem chamado. E a Bíblia é clara quando fala, Jesus Cristo diz aos seus discípulos, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu vos teria dito. Por quê? Para que nós, quando partirmos dessa vida, possamos viver, estar participando daquilo que Cristo vive hoje, daquilo de quem Ele é hoje. Mas se nessa terra buscarmos santidade, santificação, nós já começamos a desfrutar disso nessa terra, começamos a desfrutar disso hoje, nesses dias, ainda nesses dias, é possível viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, mas só há uma forma de atraí-lo, e há uma forma de abandoná-lo, há uma forma de entristecê-lo. Acredito que aqui na escola de discípulos nós já falamos a respeito disso, que é possível sim entristecer o Espírito do Senhor. É possível sim fazer com que Ele se afaste de nós, com que Ele se afaste do nosso dia a dia. E se é possível Ele se afastar, é possível que eu possa atraí-lo também. É possível que eu possa atrair a presença de Deus. É possível, e nós precisamos viver isso todos os dias. Nós temos que viver isso a todo instante, a todo momento, porque no momento que nós atraímos a presença de Deus, nós não só atraímos a presença dEle, nós atraímos também a graça, a misericórdia, o amor de Cristo, a cura e tudo aquilo que buscamos para nossas vidas. Nós atraímos juntamente com a sua presença, com o seu reino, tudo aquilo que Cristo nos prometeu que não nos faltaria. E sabe o que Ele prometeu que não nos faltaria? Nada. Ele disse que não teríamos falta de nada. Está lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Nada. Queremos viver uma vida abundante? Queremos ter uma vida abundante espiritualmente? Queremos ter uma vida abundante emocionalmente? Uma vida abundante também, como fala, materialmente? Precisamos estar em Cristo e buscar santidade, santificação. Não que Deus esteja pensando, eu sempre vou falar isso, amados, vocês me conhecem, mas eu vou falar. Não que Deus esteja pensando lá de cima, olhando para mim, dizendo assim, eu vou ter que dar uma Lamborghini para o Rodrigo hoje. Deus falando, meu Deus, não dá, né? Mas ele não está pensando assim, cara, como eu posso enriquecer o Rodrigo? Não, isso vem, lembra quando nós falamos do propósito na quarta-feira? Isso vem quando nós começamos a usufruir e entender e viver o nosso propósito. Quando nós entramos no propósito de Deus, Ele começa a enviar recursos para que nós possamos viver o propósito dEle. Mas isso só acontece se nós estivermos na sua presença. Só se nós participarmos da natureza divina. E quando nós partirmos para um lugar e falarmos assim, meu Deus, vamos levar para o médico. Não, gente, só um pouquinho, primeiro vamos orar. Meu Deus, e agora? Estou com um problema aqui, toma um remédio. Não, vai tomar o remédio depois, primeiro nós vamos orar. Meu Deus, eu preciso conversar, calma. Vai conversar, mas antes, vamos falar com aquele que pode e vai resolver os nossos problemas. Em primeiro lugar, porque era o que Cristo fazia. Era o que Cristo fazia. Cristo, quando foi separar os 12, foi para o monte e não saiu de lá. Ficou mais de 24 horas, orou uma noite inteira, a Bíblia diz, e aí desceu e escolheu os seus 12 discípulos, os 12 apóstolos. Nós temos que ter por modelo a Cristo. E Cristo possuía uma natureza divina. Como que Cristo inicia o seu ministério? Com 40 dias de jejum e muita oração. Jesus Cristo, quando não estava no meio do povo, oh meu Deus, cadê Jesus? Cadê Jesus daqui? Podia subir no monte que ele estava lá orando. Ele chegava a se separar, fugia. A Bíblia diz que tinha um momento que ele estava numa casa lá, que ele sai pela porta dos fundos e vai orar, vai para o monte orar. Porque Cristo tinha uma natureza divina, Ele era 100% homem e 100% Deus. Nós não somos Deus, e tampouco deuses. Apesar de que tem um salmo que fala isso, né?
Não sabeis vós que sois deuses? Ele não está falando que nós somos deuses. E sim que nós podemos em Cristo agir como Deus age. Agir da forma que Deus agiria. Eu já contei um testemunho aqui que ouvi de um pastor, que ele estava jejuando e ele foi à beira da praia e tinha um acidente com uma prancha, deslocou o ombro do Uri. E ele vai orar e fala, só um pouquinho, antes de chamar a ambulância, vamos orar aqui. E ele impõe as mãos e fala, osso tal, nervo tal, volta para o lugar, e houve um estouro no ombro do Uri, e o Uri sai dali andando. Aconteceu alguns dias atrás. Eu hoje estou debilitado ainda, mas por teimosia minha, eu tenho certeza que Deus operou a minha perna lá no ginásio de futebol, já contei isso aqui. Enquanto nós orávamos lá, eu sentia como se a sensação era como se minhocas corressem dentro da minha perna, atrás na panturrilha. Como se tivesse uns nervos ligando nos outros. Do jeito que a minha panturrilha embolou para cima lá, do jeito que ela embolou, queridos, atrás da minha perna ficou uma gricelinha assim. Embolou toda para cima e torceu para o lado. Eu tenho certeza que eu havia estourado meu tendão calcâneo, que eu vulgo o tendão de Aquiles. Eu tenho certeza absoluta. E com as marcas que eu fiquei no pé, com as manchas roxas que eu fiquei no pé, olha, eu tenho certeza que havia rompido. E lá mesmo Deus operou um milagre. Me manteve com o problema, com a dificuldade, porque eu estava desobediente. Natureza divina. O pau está quebrando, a lenha está rachando. Mas eu penso em quê primeiro? Como Deus agiria? Como Cristo agiria? É por isso que no livro de Salmos está escrito, não sabeis vós que vós sois deuses? Não que sejamos deuses, mas que a nossa mente e a nossa natureza hoje é divina. Foi o que nós lemos aqui. Versículo 4, vou relê-lo, para que a gente possa passar adiante. Saiu? 2 Pedro, João, Apocalipse. Aqui. Aqui. A Bíblia foi lá para Hebreus, do nada. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas, por meio delas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Para que serve a natureza divina? Para nos trazer força no dia mau. No dia em que a tentação vier com violência. Porque, queridos, nós sofremos tentações diariamente, amém? Isso é verdade, é real. Todos os dias somos tentados. Mas tem dias que a tentação, a dificuldade, a provação, ela vem com violência. E se nós não estivermos firmados numa natureza divina, cairemos. Cairemos. O segundo motivo, e eu elenquei aqui 5 motivos. O segundo motivo pelo qual nós precisamos buscar santidade e santificação está no livro de 2 Pedro ainda, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais mais inativos, nem o quê? Infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos buscar santidade para dar fruto. Para que a igreja possa frutificar, é necessário que nós venhamos a estar em santidade. Para que a presença de Deus possa estar atuando em nosso favor. Para que quando nós fale, não seja nós, mas seja o próprio Cristo a estar falando, através das nossas bocas, quando impormos as mãos para orar por alguém, não sejam as nossas mãos, mas sejam as mãos de Jesus, a estar operando milagres, prodígios e maravilhas. Nós precisamos, queridos, para poder dar fruto. Não adianta nada termos um ministério, termos um chamado, como falamos na quarta-feira passada aqui,
termos um chamado ou um ministério infrutífero. Infrutífero. Sabe que a Bíblia diz que nós fomos chamados para dar frutos, e frutos que permaneçam. Permaneçam. Os nossos frutos precisam permanecer, e só há uma forma de que eles venham a permanecer, que os nossos frutos possam dar mais frutos, se estivermos com uma natureza divina e buscando santidade. Buscando santidade, porque quando estamos santos, o que diz Deus? Sede santos, porque eu sou santo. Então, quando estamos buscando santidade, refletindo a santidade de Deus em nossas vidas, tudo aquilo que pormos as nossas mãos prosperará. Tudo aquilo que nós colocar as mãos para fazer vai fluir, vai crescer, e nós precisamos, como igreja, fluir nos dons do Espírito Santo. Não há como receber os dons do Espírito Santo se nós não estivermos fluindo em santidade, em santificação. Não há como. Não há como. Vocês lembram quando os discípulos de Jesus, 120 homens, mais ou menos, receberam o dom do Espírito Santo? Lá no livro de Atos, capítulo 2, chama-se o dia de Pentecostes. Na verdade, Pentecostes existia há muito tempo, era uma festa, né? Era uma festa, a festa de Pentecostes. Mas lá naquele dia, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce do céu, enche a casa. O Espírito Santo desce como, não era labaredas de fogo, mas ele desceu como labaredas de fogo e batizou 120 homens que estavam, 120 pessoas que estavam ali buscando e orando há mais de 10 dias. Há mais de 10 dias em oração. Nós vamos orar por um propósito, no segundo, terceiro dia já desistimos. Já não nos lembramos, já não buscamos mais, já não fazemos mais aquilo pelo qual fomos chamados para fazer, e a nossa vida, porque a nossa vida hoje é corrida, queridos, é corrida. Se nós não focarmos, se nós não vivermos com a mente em Cristo e a mente de Cristo, não tem como. Aqueles caras saíram dali dando fruto, e o fruto que eles deram se multiplica e frutifica até hoje. Até hoje. Até hoje nós colhemos os frutos do trabalho daqueles 120 homens que receberam o Espírito Santo de Deus lá. Até hoje nós nos beneficiamos disso. Era promessa, era promessa. Assim como cada um de nós tem promessa. E se nós não buscarmos em Deus, ela não se cumprirá. Não se cumprirá. E a gente fala, e eu não sei como dizer isso, mas eu tenho tranquilidade em afirmar para ti que se tu não fizer a tua parte, as promessas de Deus não se cumprirão na tua vida. Porque a Bíblia diz que alguns daqueles que saíram do Egito morreram no deserto sem que se cumprisse a promessa de Deus na vida deles, que era a Nova Canaã. A Nova Canaã, que era Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Por quê? Porque eles falharam, murmuraram e não buscaram a Deus como deveriam. Elencaram outros deuses, fizeram bezerro de ouro, entre outras coisas, que cabe até um estudo, né? A respeito do povo que sai do Egito e nós hoje. Cabe até um estudo isso, né? Talvez a gente faça numa dessas quartas-feiras um estudo assim. Lá eles tiveram o bezerro de ouro, hoje nós temos o quê? Netflix, hoje nós temos por aí vai. Aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, né? Pessoas, às vezes, endeusam esposas, maridos, carros, filhos, empregos. Os nossos bezerrinhos de ouro, às vezes, estão nos lugares que a gente menos imagina. Mas, enfim, se nós hoje estamos desfrutando, é por causa que alguém lá naquele tempo semeou, plantou e deu fruto, e o fruto permaneceu. O terceiro motivo para que a gente necessite buscar santidade e santificação, ainda, hoje todos são em 2 Pedro, tá? No capítulo 1. Versículo 9, dessa vez, que diz assim: pois aquele que está
pois aquele a quem estas coisas estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Em outra versão diz assim, que retornaram às suas velhas práticas. Então nós precisamos buscar santidade e santificação para não retornar às velhas práticas. Quantos de nós, em algum momento de um pequeno afastamento, um pequeno deslize de perto de Deus, já voltamos a fazer as velhas práticas? Quantos de nós, apenas por faltar alguns cultos, já enfraquecemos na fé e já começamos a fazer coisas que o velho homem fazia, que a velha criatura fazia? Quantos de nós? Amados, em algum tempo, antes de me tornar pastor, ainda hoje tenho esse tipo de problema. Se eu ficar 2 semanas, eu não fico mais, graças a Deus, mas se eu ficasse 15 dias sem ir à igreja, eu já brigava no trânsito, eu já chegava em casa e chutava o cachorro, eu já me tornava insuportável dentro de casa. Porque o afastamento de Deus faz com que o velho homem, o valente, que está amarrado, atado dentro de nós, se solte e voltemos às velhas práticas. Voltemos às velhas práticas. Por quê? Porque nós nos afastamos daquele que está governando a casa. Nos afastamos daquele que está governando as nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus, que vive e mora em nós. Então, o terceiro motivo pelo qual nós temos que buscar santidade e santificação é para que nós nos livremos das velhas práticas. E a própria palavra diz isso, o próprio Cristo diz isso. Ele fala que se nós pegarmos um porquinho e dermos um banho no porquinho, eu estou falando assim de uma forma bem figurada, tá? Levarmos para a nossa casa, dermos um banho no porquinho, botamos um perfuminho no porco, uma fitinha rosa. Nós tínhamos um pessoal na igreja que o sonho da esposa era ter um porquinho de estimação, né? E ela viu, uma vez ela trouxe uma foto, disse que tem uma qualidade, parece que está falando de marca de tênis. Tem uma raça de porquinho que ela não cresce, ela fica pequenininha assim. E era o sonho da vida. O sonho da vida era ter um porquinho. E aí, acho que o Eric conhece. E já é da antiga. O Lucas também conhece. E o sonho é ter um porquinho, mas mesmo esse porquinho, tão bonitinho, se tu leva para dentro da tua casa, bota uma fitinha rosa no pescoço, um perfuminho, deixa 3, 4, não sei se vive tanto, mas bota 1 ano, 2 anos, dentro de casa, sem contato com nada. Se um dia tu esquecer o portãozinho da tua porta aberto, e tu olha para a rua, ele vai estar lá no lodo, todo sujo, imundo, porque os porquinhos são assim. Se não tiver alguém que os controle, são assim. E nós não somos porquinhos, né? Mas nós somos assim também. Se nós não estivermos com o nosso coração em Cristo, amados, você tem ideia. Você liga o jornal e você sabe do que o ser humano é capaz. Se tu ligar, tem um jornal, não vou fazer merchan para ninguém aqui, mas tem um jornal que a gente folha aí, que a gente brinca, né? Que se pegar o jornal e virar assim, escorre sangue do jornal. Então, o ser humano é terrível. É terrível. Então, por que buscar santidade? Por que da santificação? Para que a gente não retorne às velhas práticas, para que você não seja o porquinho. Para que não sejamos o porquinho nessa história. Que possamos viver uma vida sempre limpinha. Para adorar o nosso Deus, para glorificar o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? O quarto motivo que eu separei, aqui está em 2 Pedro ainda, capítulo 1, versículo 10. Para nos manter firmes, que diz assim, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição.
Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Confirmar a vocação e a eleição. Quem já ouviu falar sobre esta palavra, eleição? Todos nós somos eleitos de Deus. E fomos vocacionados por Deus para anunciar as boas novas. O ID é para todo mundo, a vocação de Deus é para todo mundo. E todos nós fomos eleitos, nós precisamos todos os dias confirmar esta eleição. Cristo fala naquele momento, e nós já falamos algumas vezes a respeito disso, em que os discípulos não conseguem livrar aquele menino daquele espírito imundo que estavam possuindo. E aí eles perguntam para Cristo em separado, por que nós não conseguimos fazer? Não foi falta de fé. Não foi o que eles estavam fazendo da forma errada. Cristo, perdi de novo, viu? Cristo disse, vocês não conseguiram porque essa casta só sai por meio de jejum e oração. E o que seria o jejum e a oração, senão um dos processos da santidade? Um dos processos da santificação. Eu me santifico de que forma? Lendo gibi? Vendo novela? No Face? No Insta? Eu falei para o Mateus esses dias, vamos postar no Face. Ele olhou para mim, Face é coisa de velho, pai. Eu nem tenho Face. O que tu tem? Eu tenho o Insta. Mas não é no Instagram e nem no Facebook que eu busco santidade e santificação. Ainda é no processo antigo, jejum e oração. Uma vida correta diante de Deus. Uma vida correta diante de Deus. Para quê? Para mim me manter firme. A Bíblia diz na parte C do versículo, não tropeçareis em tempo algum. O que a Bíblia quer dizer com em tempo algum? Nem quando tu está bem, tu não vai tropeçar. Nem quando tu está mal, tu não vai tropeçar. Nem quando alguém te ferir na face, tu vai tropeçar. Nem quando alguém te fechar no trânsito, tu vai tropeçar. Nem quando alguém falar mal de ti, tu vai tropeçar. Nem quando nada, tu não vai tropeçar, porque tu está buscando um processo de santidade tu está buscando um processo de santificação e um estado de santidade. Porque quanto mais santos estivermos, mais parecidos com Ele. Essa é a nossa busca. Esse precisa ser o nosso anseio. Quanto mais santos estivermos, mais próximos a Cristo estaremos. E não importa o tempo que tu esteja vivendo, não tropeçarás. Não tropeçarás. Porque quando vem a luta, todo mundo vai falar, essa luta é para destruir, mas ela te fortalece. Sabe por quê? Porque tu vai te lembrar daquele salmo que fala, 1000 cairão à minha direita, 10.000 ao meu lado, mas eu permanecerei de pé. Porque eu estou buscando, eu estou vivendo um processo de santidade, e com isso me torno, como nós falamos ali em cima, participantes da natureza divina. Percebe como uma coisa linka na outra? Processo de santidade evita que eu venha pecar. Vamos falar bem certinho. Português aqui, várias palavras aqui nós usamos, mas é bem isso. O processo de santidade e o estado de santificação me afasta do pecado e me aproxima de Deus. E é isso que precisamos diariamente, todos os dias. Para quê? Para poder dar fruto, para participar da natureza divina, para que a gente não volte às velhas práticas, para que a gente nos mantenha firme a qualquer tempo. E o quinto item que eu elenquei diz, para viver o eterno reino de Deus na terra e no céu. Só esse quinto já deveria ser o motivo pelo qual a gente não volte e busque santificação. E diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, verso 11.
Vai espirrando. Diz assim: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois desta maneira é amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como? Buscando santidade, buscando santificação todos os dias, para suprir a nossa entrada no reino dos céus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos sela. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E quando nós estamos num processo de santificação ou num estado de santidade, o Espírito Santo está bem junto de nós. Bem junto de nós, e nós próximos à cruz de Cristo. Uma vez eu trouxe uma mensagem que quando Deus olha lá dos céus para nós, Ele precisa ver as nossas vidas através da cruz. Quando Ele olha para nós, Ele precisa enxergar diante de nós a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. E só tem uma forma de buscarmos isso. Só há uma forma de estarmos nesta forma. Com perdão da redundância. Só tem um jeito de estarmos nesta forma. É em santidade e buscando a santificação. E tem um outro versículo que Deus me traz à memória agora. Não lembro onde está, que diz assim: buscai a santificação, porque sem ela ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá ao Senhor. Queremos ver a Deus, nós precisamos buscar santidade. Então nós temos esses 5 itens. Por que preciso buscar santidade? Para sermos participantes de uma natureza divina, para dar fruto, e frutos que permaneçam, para não voltar às velhas práticas, para nos manter firmes e para viver o eterno reino de Deus na terra e nos céus. Porque quando nós viemos a Cristo, nós já participamos e desfrutamos do reino de Deus aqui na terra. Já começamos a participar do reino de Deus aqui na terra, com amor, graça, poder dado do alto, poder sim. Nós não temos poder, mas vamos lá, é um poder emprestado, vamos dizer assim, de Deus, porque há poder no nome de Jesus Cristo. E quando nós liberamos este nome, há poder nessa liberação. Quando nós impomos as mãos, há poder de Deus nas nossas mãos. Quando oramos por alguém, nós vamos orar, tem pedidos de oração, há poder nas nossas orações, poder de Deus nas nossas orações, sim. Não é errado falarmos que o poder de Deus está sobre as nossas vidas. Não é errado que nós falar que nós liberamos esse poder de Deus quando oramos por alguém. Não é errado, porque Cristo disse: no dia da sua ascensão, vos dou poder. Para quê? Para pisar serpentes, escorpiões. Em outro momento ele fala, e ele ainda completa dizendo que se bebermos algo mortífero, não nos causaria dano. Em outro momento ele fala: em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. De que forma? Buscando santidade, buscando santificação, porque o reino de Deus nos traz isso tudo junto. Quer viver uma vida plena nessa terra? Claro que nós vamos ter nossos percalços, né? É claro que nós vamos ter as nossas dificuldades. Mas, queridos, as dificuldades que nós enfrentamos quando estamos com Deus é mais fácil. É melhor. Todos nós vamos ter dificuldades, todos nós vamos ter problemas. Mas quando o Senhor Jesus está ao nosso lado, pode ter certeza, queridos, que é muito melhor enfrentar as dificuldades ao lado de Cristo. Porque Ele nos prepara para o dia mau. Ele nos prepara. E conheço pessoas da nossa igreja que se estão de pé hoje, é porque Cristo está o sustentando. Porque Cristo está o sustentando. Porque, vou falar algo para vocês, o inimigo, ele bate com força. A vida bate com força. Nós temos que ter o nosso escudo. Está lá no livro de Efésios, né? Capítulo 6. Ele fala sobre as armaduras celestiais. O
escudo da fé. Como desfrutar disso tudo? De que forma? Você acha que vivendo uma vida de qualquer jeito eu vou desfrutar das coisas de Deus? Será que a gente pensa que viver uma vida de qualquer forma nós vamos desfrutar de algo? Não, amados. Se nós queremos desfrutar de alguma coisa da parte de Deus, santidade, santificação, em nome de Jesus. Quero orar com